Band Entrevista está de volta. Estamos conversando hoje sobre os avanços nas pesquisas e as dificuldades também na pesquisa sobre o Zika vírus. Eu converso aqui com o Dr. Gubi Soares, que é pesquisador da Universidade Federal da Bahia. Dr. Gubi, a gente estava falando também nos blocos anteriores sobre os desafios, de se investigar essa doença, mas o que se sabe até agora é que ela é perigosa, é transmitida de homem para mulher, de mulher para o homem no ato sexual. O único vetor continua sendo, o único agente continua sendo o Aedes aegypti. Pode-se falar em vacina diante de uma complexidade, diante de um vírus tão perigoso como esse? Pode. Existem estudos no mundo, mais ou menos 12 grupos estão trabalhando para desenvolver uma vacina. Alguns grupos já estão na fase de testes clínicos. No Brasil existe provavelmente 3 ou 4 grupos. Existe o grupo do Evandro Chagas, do Instituto Butantan, da Fiocruz, junto o pessoal da USP. E se acredita que esses grupos já têm os testes para ser efetuados em seres humanos. Então, provavelmente daqui a uns 2 anos, acredito, nós vamos ter algum resultado dessas vacinas. Porque uma vacina desse tipo, com esse tipo de vírus, precisa ter muito cuidado. Porque nós temos infecções por outros agentes da mesma família, os flavivírus. Então, você vai colocar uma vacina em uma população que já tem dengue, tem febre amarela e outros flavivírus. Então, você precisa ter muito cuidado na hora de colocar uma vacina como essa, bem testada, bem analisada, para que você não possa levar a um caos com uma vacina. Ou seja, ainda não há uma previsão para isso? Não há uma previsão assim. Sabemos que existe investimento no Brasil e grupos estão trabalhando. O Zika vírus causou e causa, por exemplo, síndromes que você fica internado, né? O Guillain-Barré, por exemplo? O Guillain-Barré, por exemplo, se aumentou muito os casos. O Guillain-Barré é uma enfermidade, né, que pode ser causada por qualquer agente, um parasita, uma bactéria. Mas essa síndrome aumentou muito com o Zika vírus. Talvez porque a população está sensibilizada com dengue, tem anticorpos contra a dengue, e aí você tem um vírus muito parecido, com proteínas similares, parecidas, não iguais, mas e uma resposta imune exacerbada leva à síndrome de Guillain-Barré. Agora, o que se sabe também é que os sintomas são muito próximos de outras doenças mais simples, digamos assim, como a dengue, como a chikungunya, e isso dificulta muitas vezes o diagnóstico, né? Claro. Então, o indivíduo não deve se automedicar, deve procurar um posto de saúde, um hospital, onde os médicos vão avaliar, vão fazer exames de laboratório, vai ser feito um diagnóstico de laboratório e a análise clínica. E só o médico pode prescrever uma medicação que ajude a melhorar os sintomas. E mesmo que esses sintomas sejam mais simples, né? Porque o Zika vírus, por exemplo, como o senhor já falou, nem sempre apresenta todos os sintomas, como a pele irritada ou como alguma dor no corpo. É verdade. Então, é por isso que deve ter muito cuidado. Porque existem estudos de antivirais, né? Aqui na Bahia existem grupos que estão trabalhando com antivirais contra a Zika. Então, acreditamos que no futuro próximo vamos ter medicamentos antivirais para Zika vírus, contra Zika vírus. Então, isso depende de investimentos, né? Volto a dizer, se não houver investimento, as pesquisas vão parar com Zika vírus, né? Nós estamos passando por uma dificuldade muito séria e grande no nosso laboratório e sei que outros grupos também estão sem dinheiro para continuar as pesquisas. Porque as pessoas têm que entender, o Brasil não produz insumos, não produz material, tudo é importado, desde uma simples ponteira de plástico, vem da Alemanha, vem dos Estados Unidos, vem da China, um reagente que a gente compra vem da Alemanha, hoje o dólar está 4, amanhã está 5, amanhã está... Quer dizer, sempre quando se planeja uma pesquisa, você escreve com o dólar 2, daqui a um dia o dólar está 4. E aí você não consegue comprar nem a metade daquilo que você planejou. E a pesquisa fica parada. E a pesquisa fica parada, fica limitada. Então, nós sofremos muito, nesse momento, todos os pesquisadores desse país, com essa alta do dólar. Você não pode comprar mais o que você planejou. O dinheiro que você recebe é atrasado. Você não recebe o dinheiro quando deve ser das autoridades. Então,
o dinheiro desapareceu para a ciência. E até que isso se resolva, infelizmente é um problema grave no país inteiro, a população precisa ficar atenta, porque até onde se sabe sobre essa doença. A população tem que ficar atenta. A população é a pedra fundamental da solução dessas arboviroses, né? Que são esses vírus transmitidos por mosquito. Controlar o Aedes aegypti na sua casa, na casa do vizinho, né? Seguir as orientações que toda hora sai na mídia, todo mundo vê, tem celular, na internet. Não deixar que o mosquito se prolifere nem na sua casa, nem na casa do vizinho. Até porque a epidemia, a gente pode dizer que está controlada, mas, como o senhor já falou, repetir novamente, é importante que o vírus continua circulando. O vírus continua. E veja bem, e pode voltar dengue. Né? A dengue pode voltar a aparecer, pode aparecer dengue 4, dengue 1, dengue 2, dengue 3. São Paulo é o maior exemplo daquele surto que teve da dengue quando São Paulo passou pela crise hídrica. O que aconteceu em São Paulo com a crise hídrica? Não tinha água nas casas, quando chegava água nas casas, as pessoas guardavam água dentro de casa, em tonéis, panelas, latas. E com isso, o mosquito se proliferou dentro das casas e teve aquele surto imenso de dengue em São Paulo. Ou seja, está sempre alerta, né, doutor? Está sempre alerta. Muito obrigada, Nada, pelos esclarecimentos. Prazer é meu. O Band Entrevista de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Até semana que vem.